Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e hoje o nosso país homenageado será a Colômbia. Vamos ouvir curiosidades a respeito desse país, vamos ouvir a respeito de alguns grandes escritores, cantores, música, arte. Eu acho que você vai gostar bastante. E o nosso tema gramatical de hoje é o de pronomes. Nele, nós vamos estudar os pronomes pessoais, reflexivos, possessivos e complemento. Colômbia lembra Gabriel Garcia Marques, que lembra realismo latino-americano. Escritor colombiano, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1982, Gabriel Garcia Marques é o principal representante do realismo fantástico latino-americano. Seu livro mais famoso, 100 Anos de Solidão, é um retrato das convulsões sociais da América Latina. Bom, gente, aqui falando um pouquinho para vocês de Gabriel Garcia Marques, um grande escritor colombiano que nasceu em Aracataca, Colômbia, e que teve como estilo literário o realismo fantástico. Gabriel Garcia Marques escreveu 100 Anos de Solidão em 1967. Em 1982, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura com o mesmo livro. Uma boa pedida para vocês é Do Amor e os Outros Demônios, de Gabriel Garcia Marques. Ali você vai entender um pouquinho melhor a respeito dessa literatura fantástica, desse realismo fantástico. E agora, com vocês, uma frase do nosso grande escritor colombiano. El secreto de la felicidad es hacer solo aquello con lo que uno disfruta. O segredo da felicidade é fazer só aquilo que a gente gosta. Caramba, hein, gente? Isso é uma frase bem legal para se refletir, vocês não acham? Bom, agora nós vamos para os temas da nossa aula de hoje. Pronombres. Vamos começar pelos pronombres personales. Vamos lá? Yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos e ellas. Vamos dividir da seguinte forma. Yo, tu, usted, él, ella dizem respeito às pessoas do singular. Nosotros, vosotros, ustedes, ellos e ellas dizem respeito às pessoas do plural. Bom, é conveniente que o aluno saiba que nós temos dois pronomes de tratamento. Um referente ao tratamento formal e o outro referente ao tratamento informal. Aluno, tu é o pronome pessoal de tratamento informal do espanhol. E usted é o tratamento formal, é o tratamento respeituoso do idioma. Caramba, a quem eu vou tratar informalmente em espanhol? A uma pessoa jovem, a uma pessoa que eu conheça, a um familiar, a um colega. E a quem eu vou tratar formalmente? A um professor, a uma pessoa idosa, ao meu chefe, ao meu superior. Então, o aluno, você precisa distinguir bem isso, ok? Muita atenção a tu e a usted. Alguns alunos me perguntam, professora, o que quer dizer usted? Usted quer dizer você. E aí você me pergunta, professora, você em português não é informal? É. Mas vamos pensar, da onde veio o você do português? Ele veio de vossa mercê, que se evoluiu a vós-me-cê, e hoje nós temos você. Mas lá atrás, no nosso idioma, quem eram tratados e chamados por vossa mercê? Os senhores de engenho. Portanto, você, no português, lá atrás, já teve o seu sentido formal. Só que no processo de evolução da língua portuguesa, ele perdeu esse sentido. Agora vamos ver. De onde veio usted? Usted veio de vuestra mercê. São línguas irmãs, providas do latim. Portanto, a origem de usted é a mesma de você. Só que no espanhol, usted não perdeu o sentido respeituoso. Se manteve e se mantém até os dias de hoje. Portanto, você não pode trocar esses pronomes em hipótese alguma, porque no idioma
são considerados erros grotescos. Então vamos estar bem atentos a isso. A seguir, nós vamos ter aqui, nas pessoas do plural, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos e ellas. O pronome vosotros quer dizer vocês informalmente, só que ele só é usado na Espanha. Em Hispanoamérica, esse pronome não é usado no colóquio. Então, o que vai acontecer? Vosotros, que só é usado na Espanha, ele dá conta do tratamento informal. E o ustedes, na Espanha, ele vai dar conta do tratamento formal. Você deve estar se perguntando, professor, o que vai acontecer em Hispanoamérica? Muito simples. Se em Hispanoamérica nós não temos o vosotros, nós só vamos ter os ustedes, tanto para o tratamento formal quanto para o informal. Lembra sempre que isso só vai acontecer nas pessoas do plural. No singular, nunca. Tu é informal e usted é formal. Gravou direitinho isso daí? Muito bem. Equivalente ao tu, nós vamos ter na Argentina, Uruguai, Rio de la Plata, um pronome que é o vos, V-O-S. Esse pronome, ele é equivalente ao tu. Alguns alunos pensam que o vos é a abreviação de vosotros. Gente, não é. O vos é equivalente ao tu, é um pronome de segunda pessoa do singular, tratamento informal. Nós vamos ter uma pequena variação no verbo que eu vou estar mostrando para vocês. Se eu tenho em espanhol que yo amo, tu amas, usted ama, eu vou ter na Argentina, Uruguai e Rio de la Plata que yo amo, vos amás, usted ama. Ok? A tradução, então, para esses pronomes que nós acabamos de falar, tu seria em português tu ou você, usted seria em português o senhor, a senhora, a senhorita, e ustedes seria em português vocês, os senhores, as senhoras ou as senhoritas. Solo Fértil lembra café que lembra Colômbia. A produção mundial de café está hoje pulverizada em um grande número de países das 3 Américas, da Ásia e da África. No entanto, a Colômbia é um dos principais produtores, sendo o café colombiano suave, juntamente com o arábica, robusta e o café brasileiro, um dos 4 tipos principais. Bom, gente, agora nós vamos falar dos pronombres reflexivos. O que seria uma partícula reflexiva? Vamos pensar primeiro em português? Em português, uma partícula reflexiva, ela é identificada quando ocorre uma coincidência entre quem a pratica e quem a sofre. Quando eu falo em português, eu me olho no espelho, eu pratico a ação. Eu me olho e eu sou vista automaticamente. Então aí ocorre uma coincidência. Vamos ver isso em espanhol? Primeiro vamos conhecer os pronomes reflexivos. A seguir, sempre trabalhando simultaneamente com os pronomes pessoais. Você deve levar em consideração que os pronomes reflexivos, eles também têm as suas equivalências com a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, eu digo que yo me llamo Andrea. Eu digo que tu te llamas Felipe. Eu digo que usted se llama Pedro. Eu digo que ele se llama Manuel. Eu digo que ella se llama Manuela. Eu digo que nosotros ou nosotras nos llamamos tal. Vosotros, vosotras, os llamais tal. E ustedes, UDS é a abreviação de ustedes, ellos e ellas se llaman fulano e ciclano. Você deve estar se perguntando, tu e usted são pronomes de segunda pessoa do singular, porque quando eu falo diretamente com uma pessoa, tu te llamas Pedro, usted se llama Manuel, senhor.
são pronomes de segunda pessoa, mas o ste, ele deve se situar nesta posição de terceira pessoa para que haja uma diferenciação desinencial no verbo. Então, eu vou ter yo me llamo, tu te llamas, usted se llama. A desinência verbal também marca a pessoa. A desinência S no final de llamas, ela marca a informalidade. Ela marca a pessoa tu. E a ausência da desinência S, se llama usted, ela marca a formalidade. Então, os pronomes reflexivos, eles se dão desta forma. Como os vestibulares eles vêm cobrando isso? Eles pedem que você retire de um texto, de uma charge, né, de um diálogo. Eles perguntam, nesse diálogo empregado, qual foi o tratamento utilizado? As duas respostas possíveis são formal ou informal. Mas a banca, ela não para por aí. Ela pergunta ao aluno, justifica. Como você vai justificar? Com uma partícula que indique o tratamento formal e o tratamento informal. Então, até aqui você já aprendeu pronomes pessoais e pronomes reflexivos. Então, que partícula de pronome pessoal identifica e justifica o tratamento informal? Tu. E que partícula reflexiva intensifica o tratamento informal? Te. Muito bem. Agora vamos lá. Que partícula de pronome pessoal identifica e evidencia o tratamento formal? Usted. E que partícula reflexiva evidencia isso? Se. Até aqui já são duas. Humor lembra arte, que lembra Botelho, que lembra Colômbia. As pinturas de Fernando Botelho são geralmente um comentário social com toques políticos. Nas suas obras satíricas, políticos, militares, religiosos, músicos e a realeza são retratados como figuras rotundas e sem movimento, assumindo a característica de vida humana estática. Botelho recebeu inúmeros prêmios, inclusive o Prêmio Intercol, no Museu de Arte Moderna de Bogotá. Vamos para os pronomes possessivos? Nos pronomes possessivos, nós vamos ter duas formas, viu? Nós vamos ter os possessivos apocopados e os possessivos não apocopados. O que é isso? Apócope é a perda do último ou dos últimos fonemas de determinado vocábulo. Então, sempre que o possessivo anteceder um substantivo, ele vai ser apocopado. Exemplo. Mi libro, mi cuaderno, mi mochila. Tu libro, tu cuaderno, tu mochila. Su libro, su cuaderno, su mochila. É muito comum quando nós temos uma novela italiana no ar, que você faça uma confusão muito grande, porque é muito comum que você escute mia querida, mia amada. Só que italiano não é espanhol.